meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A falta de tensão adequada no cabo pode não só ser o motivo pelo qual o freio de mão não segura, mas também levar ao superaquecimento e ao desgaste acelerado das lonas de fricção e dos tambores. Veja como ajustar o freio de estacionamento do tipo a tambor e como apertar o cabo do freio de mão em um carro com freios a disco traseiros. O freio de mão não segura. O artigo e o vídeo são dedicados ao ajuste do freio de mão, mas, em alguns casos, o freio de mão não se mantém devido a pastilhas de freio gastas ou a falta de cabo. Se o freio de mão não funcionou desde que você comprou o carro, certifique-se de que o cabo não tenha se rompido devido ao desgaste natural ou a má fixação antes de iniciar o ajuste. Freios a tambor. A maneira mais fácil de ajustar o freio de mão é ajustá-lo em um sistema de freio a tambor. Representação esquemática do dispositivo de freio de mão VAS 2113-2015. Levantar a alavanca do freio de mão móvel Elo A5, a partir do qual os circuitos de cabos correm para cada uma das rodas sob a parte inferior da carroceria do veículo. Passando pela proteção do freio, os cabos são conectados às alavancas manuais das sapatas de freio. Quando o freio de mão é acionado, o cabo atua na alavanca A13, cuja parte superior é fixada no eixo A12. Como resultado, a forca criada pela alavanca é transmitida uniformemente para as sapatas de freio por meio da barra de liberação, pressionando-as contra os tambores. Em alguns tipos de construção, em vez de cabos, é usada uma combinação de hastes, mais o dispositivo descrito acima que pode ser encontrado em todos os carros modernos com freios a tambor traseiros. Como apertar o cabo? A essência do ajuste é mover o equalizador do cabo ao longo da haste de tração em direção à frente do carro. Dependendo do projeto do carro, o mecanismo de ajuste pode estar localizado no compartimento do passageiro ou sob a parte inferior da carroceria. Isso é relevante para VAS 2115,2114,2113,2199,2109,2108, Opel Astra F e muitos outros carros. Para acessar o mecanismo de ajuste localizado no compartimento do passageiro, geralmente há uma escotilha especial no túnel central. Em nosso caso, o processo é descrito e mostrado no vídeo sobre o exemplo de um carro em que o ajuste é realizado sob a parte inferior. Portanto, o carro deve ser conduzido previamente a um cavalete ou a um pouco de inspeção. Instruções que lhe permitirão apertar o cabo, caso o freio de mão não segure, e limpe a rosca da haste de ajuste com uma escova de metal. Solte a contraporca. Para tornar a estrutura rígida ao desparafusar e parafusar novamente após o ajuste, você precisará de duas chaves, uma para segurar a porca de ajuste no momento do desparafusamento e a outra para desparafusar a contraporca. Mude a posição da porca de ajuste apertando o número necessário de voltas. Quando o ajuste estiver concluído, reaperte a contraporca até que ela fique firme contra a porca de ajuste. Qual o grau de tensão é considerado correto? No caso da inspeção técnica, que na Federação Russa não é realizada em veículos civis, a eficácia do freio de mão é verificada de duas maneiras. Em um veículo com peso bruto de meio fio deve ser travado com segurança com o freio de mão em um declive de 16º ou 25º. Dependendo dos requisitos atuais, a ação do freio de mão é verificada em tambores especiais. Nesse caso, não apenas a forca de frenagem é medida, mas também a uniformidade de sua distribuição entre as rodas traseiras. Ao ajustar o freio de estacionamento de forma independente, a tensão do cabo do freio de mão pode ser avaliada de duas maneiras, pelo número de cliques. Nesse caso, as informações devem ser pesquisadas em um modelo específico de carro, pois, por exemplo, para o Daewoo Matiz, a norma será de 7 cliques, e para o VAS 2106, de 2 a 4 cliques. A desvantagem do ajuste é apenas que, às vezes, depois de substituir os tambores de freio, as pastilhas e observar o valor médio do número de cliques, mesmo com o freio de mão abaixado, as pastilhas de freio podem estar excessivamente pressionadas contra os tambores. Portanto, após a manutenção dos freios a tambor traseiros, o grau de tensionamento deve ser diferente dos requisitos médios, mas o freio de mão deve ser sempre reapertado após a lapidação, pela extensão em que as pastilhas de fricção são pressionadas para baixo.
Para ajustar o freio de mão, as rodas traseiras devem ser desengatadas. O cabo deve ser apertado até que as sapatas de freio mal toquem os tambores de freio quando a alavanca do freio de estacionamento estiver abaixada. Ao girar com a mão, a roda deve girar livremente, mas haverá um som quase imperceptível das lonas de fricção pressionadas contra os tambores. Se as pastilhas estiverem gastas de forma desigual, o som característico ao girar será em uma determinada posição da roda. Com esse ajuste, após percorrer de 100 a 200 km, as pastilhas de fricção estarão ligeiramente gastas e a folga estará próxima do ideal. Proprietários de vans nos carros vans com layout de tração dianteira, o freio de mão pode não segurar bem, mesmo que o cabo seja apertado a tempo. Isso acontece devido ao design da ponta do cabo, que limita a amplitude de movimento da alavanca das pastilhas de acionamento manual. Ao apertar o freio de mão, a mola de retorno repousa muito cedo no limitador. Para resolver esse problema, os proprietários serram algumas bobinas da mola de retorno. Tenha muito cuidado para não danificar o próprio cabo do freio de mão. Além disso, certifique-se de que as seções removidas tenham o mesmo comprimento em ambos os lados. Freio de mão em freios a disco traseiros. Para dar mais atenção ao processo de ajuste e não entrar nas sutilezas do princípio de operação do freio de estacionamento com acionamento mecânico em freios a disco, listaremos apenas os principais tipos do dispositivo, o disco de freio e mantido por uma pastilha adicional, que, quando o freio de mão é puxado, e pressionada contra a superfície de trabalho do disco por meio de um balancim. O design do disco de freio permite a colocação de pastilhas de freio individuais na cavidade interna. O princípio de operação é semelhante ao dos freios a tambor. Projeto com suporte mecânico do pistão do freio. Na cavidade do pistão do freio, há uma catraca para ajuste automático da pastilha, na qual repousa uma haste rosqueada trapezoidal. Uma haste curva aciona o pino girando o eixo concêntrico. Ajuste no caso do tipo de construção de tambor mais comum, o freio de mão pode ser ajustado girando cãozinho de ajuste. O regulador em si pode estar localizado na parte lateral ou inferior do mecanismo de freio. Ele é acessado por meio de um orifício tecnológico na blindagem, que deve ser coberto com um plug. Em alguns projetos, o regulador pode ser travado por um elemento de mola. Portanto, para liberar e girar o doggy, ele terá de ser dobrado. O dispositivo do freio de mão nos freios a disco traseiros e o mecanismo de ajuste são perfeitamente mostrados no vídeo. E assim concluímos nosso vídeo sobre como ajustar o freio de estacionamento. Lembre-se de que um freio de estacionamento bem ajustado é essencial para a segurança do seu veículo. Se você seguir os passos que mostramos, poderá garantir que seu carro esteja sempre seguro e pronto para ser estacionado. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais dicas úteis. Até a próxima!